Hoje nós vamos falar sobre liderança, mas através de uma ótica diferente, e você está convidado para ficar comigo aqui e com o meu convidado aqui no Café Corporativo. Café Corporativo, um oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Instituto de Neurociências de Jundiaí, onde o melhor da medicina se conecta com o autodesenvolvimento. Café Corporativo aqui no nosso canal 25 de hoje com o Carlos Hoyos, que já me corrigiu aqui quando eu falei o nome, né? Então é Carlos Hoyos, que é uma origem colombiana, você estava me dizendo? Correto. Origem diretamente da Colômbia e indiretamente da Espanha. Muito bom. Eu conheço o Carlos, acho que desde 2012 ou 2013. Tem lembrança disso, Carlos? Acho que nessa fase aí, né? Quando nos conhecemos em Campinas. E de lá para cá já sou seu fã, tá? Muito Por isso obrigado. quis te trazer aqui no Café Corporativo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. O Carlos Hoyos é mentor de líderes e consultor empresarial especialista em alta performance, em comunicação, em networking e em inteligência emocional para líderes. Ele é host do podcast Planeta Líder de Elite e do canal Líder de Elite no YouTube. Bom, aí, né, Carlos, tem que falar, né? Pai da Clara, pai do Benjamin, é apaixonado por desenvolver líderes executivos e empresários para que possam atingir o seu potencial máximo. É isso mesmo? É isso aí. Carlos, o que te leva a falar para líderes? Por que esse tema liderança? Tá. Antes de mais nada, eu quero agradecer demais essa oportunidade, o privilégio, realmente estar aqui, sentado aqui contigo, onde grandes personalidades já sentaram. Para mim é um privilégio, é uma honra. O que me leva a falar sobre liderança? Primeiro, acho que é um chamado interno, né, de um propósito maior, de talvez deixar um ambiente um pouquinho melhor para os meus filhos e para os meus netos, para as próximas gerações. E eu entendo que os grandes problemas da humanidade foram causados por líderes. E eu acredito que as grandes soluções também vieram através da liderança. E eu tenho um sonho, né? Nós estamos, em particular, em ano de eleição. E nas últimas eleições, normalmente a gente vai escolher candidatos. Eu não vou ser polarizado aqui, nem fazer qualquer tipo de campanha política, mas normalmente existe uma escolha de qual é aquele que, vamos dizer assim, talvez seja o menos pior. Qual é aquele que eu vou ter menos remorso de fazer votação. O meu sonho é que meu neto se aproxime de mim, ou minha neta, e fala: em quem que eu vou votar? Tem 3 candidatos excelentes, extraordinários. Como é que nós podemos escolher o melhor para o Brasil? Isso parece uma situação de um universo paralelo, do metaverso, porque hoje isso não parece ser real, porque a gente acaba ficando com quem se permite chegar lá da forma que chega lá, sem entrar em detalhes. E o que eu entendo é que se nós não fizermos algo já em desenvolver a nossa liderança, a nossa autoliderança e ensinar as próximas gerações a se desenvolverem como líderes nas suas melhores versões, realmente a gente não vai ter esse sonho realizado. E eu acredito que se a gente não tiver uma liderança política honesta, íntegra, que de fato coloca o bem comum em primeiro lugar, a gente não vai sair de onde a gente está, sempre o país do futuro, o país do futuro. Acho que está na hora do Brasil se tornar o país do presente. Então é o que me leva a falar sobre liderança. O que você quer dizer é que liderança é assumir responsabilidade, seja no cenário público ou dentro de uma empresa, seja ela uma empresa grande, média, pequena, privada ou não. O líder é aquele sujeito que ele assume uma responsabilidade de conduzir pessoas por determinados caminhos que podem ser positivos ou desastrosos, é isso? Sim, com toda certeza. Existem muitas definições de liderança, e talvez só para que o nosso bate-papo faça sentido aqui, eu entendo liderança como a definição de Kevin Kruse, que é um pesquisador, um especialista em liderança norte-americano, que ele diz que liderança é um processo de influência social para maximizar os esforços dos outros para atingir um objetivo. Obviamente, se você quer atingir um objetivo, você precisa ser capaz de influenciar as pessoas de uma forma positiva. Se esses objetivos são bons ou ruins, você ainda vai ter liderança. Agora, o que eu busco, né, e a gente estava falando nos bastidores, é a liderança de elite. O que é a liderança de elite? É a melhor liderança que alguém é capaz de ser, liderança de classe mundial, para promover o bem comum, para realmente, de fato, fazer uma transformação da sociedade. E trazendo um pouco do conceito do contrato da liderança, né, que é um livro interessantíssimo, diz que a liderança é uma escolha.
Só que as pessoas, nós não estamos escolhendo ser líderes a cada momento quando a gente poderia. Liderar as nossas famílias, liderar a nossa própria família, liderar a comunidade, liderar a turma da escola dos filhos, que seja um sindicato, que seja um ambiente de trabalho. Muitas vezes a gente espera a coisa acontecer. E no momento que a gente escolhe a liderança, né, você mencionou a questão de uma responsabilização, a liderança se torna obrigatória. No momento que eu subo um degrau, 2 degraus, ou eu simplesmente fico nas trincheiras como líder, eu tenho a responsabilidade. E eu tenho a obrigação de honrar esse papel. Mas eu me escolho líder ou alguém me escolhe líder? As duas coisas podem acontecer, mas no momento que, vamos dizer que alguém indica você como um líder em potencial, seja numa organização, no momento que você aceita, você está se escolhendo líder. No momento que você chegou nesse lugar em que alguém te apontou líder ou te indicou, é porque você fez escolhas para você estar naquele lugar, para você ser percebido, para você ser notado como uma pessoa de impacto. Né? Líderes causam impacto. Esse impacto pode ser positivo ou pode ser negativo. Muito bom. Você fala muito, e eu te acompanho, você fala muito sobre autoliderança. Fala mais sobre esse termo. Tá. Eu vou fazer uma analogia que, para mim, é o que funciona melhor. Para eu entender, espero que isso funcione também. Cada pessoa tem uma abordagem diferente. Você pode imaginar que a sua mão está amarrada ou que ela tem um elástico, mas vamos dizer assim. Se a minha mão direita é a mão da liderança e a mão da esquerda é a autoliderança, a autoliderança e a liderança, elas estão juntas. Se a minha mão direita quer ir para a direita ou quer subir e a minha mão da esquerda ela não se move, eu não vou conseguir desenvolver a minha liderança. Sim. Eu não vou conseguir elevar a minha liderança. A minha liderança vai acompanhar a minha capacidade de me autoliderar. Porque algumas pessoas têm a ilusão de que quando elas sobem determinados cargos, e você tem uma vasta experiência corporativa, você sabe do que eu estou falando. Quando você vai galgando os novos níveis, cada vez é mais difícil. O nível de problema que você encontra é proporcional ao seu nível de liderança. Então, quanto mais você subir, quanto maior for a sua escada, né, do sucesso da carreira, maiores vão ser seus desafios, equipes mais complexas, o nível de abstração é mais sofisticado. Então, se você não tiver uma autogestão, uma autoliderança, uma autodeterminação, vai ser virtualmente impossível você continuar a subir. E tem é quase falado em tom jocoso, mas tem um efeito que o líder ele é promovido a seu nível máximo de incompetência. Porque dali ele não consegue subir. Porque ele chega no nível máximo de competência. Quando ele não consegue produzir mais, ele para ali. E para que a gente possa continuar desenvolvendo competências e habilidades, vencer nosso nível atual de incompetência, nós precisamos encontrar tempo, fazer tempo para nós continuarmos desenvolvendo as nossas habilidades. E isso é verdade em qualquer área da modernidade. Se você encontra em gestão hospitalar, se você encontrar gestão de escolas, gestão financeira, é o mesmo problema. Você tem dilemas que são os mesmos, mas num nível local, regional, nacional, global, cada vez mais complexos, com interações cada vez mais sofisticadas. E se o nível de automaestria, de inteligência emocional, de resiliência, autofragilidade, não acompanhar, a liderança vai chegar e ficar no nível estagnado. Isso tem muito a ver com disciplina, então. Total. Ou seja, a disciplina é uma grande ferramenta para a liderança hoje. Com toda certeza. Não adianta só eu exigir disciplina do meu liderado se eu não faço de mim também um exemplo para ele. Faz sentido? Faz total sentido, Aguinaldo. Não tenho dúvida nenhuma. Eu acredito, e eu não criei esses conceitos, foram de estudos, livros e palestras e cursos que eu fiz, e eu adapto, e eu trabalho comigo, eu trabalho com os meus clientes, com os meus mentorados, com os meus alunos, e o que eu entendo é que se você começar a ver os princípios da liderança, as leis da equipe, se você estuda John Maxwell, você tem, 200 competências, habilidades diferentes. Mas o que é a essência da liderança? A essência da liderança são duas coisas. Não se trata de nós, líderes. Não se trata do líder, não se trata da líder. Se trata da missão, do propósito da equipe. Então, o primeiro princípio é servir. Liderança servidor, isso aparece ao longo da história com nomes diferentes. Mas o primeiro papel do líder é baixar o ego, né? Desce, você está lá para servir. Só por isso que você existe. Você não é estrela. Não é estrela. Sim. Porque se não houvesse uma equipe, se não houvesse uma missão, não existiria líder. Sim, muito bom. O segundo princípio, que é a mudança acontece primeiro na liderança. Se eu quero que a equipe mude, se eu quero que a equipe seja disciplinada, eu preciso me disciplinar primeiro.
Liderança por exemplo, mais uma vez. Você lidera como servidor, você lidera por exemplo. E o que acontece, especialmente em momentos como hoje, de pandemia, que as pessoas estão muito fragilizadas, é que algumas acomodações fazem com que aconteçam o esquecimento, o ostracismo da essência. A partir desses dois princípios, que a liderança é para servir e a liderança se faz através do exemplo, você constrói essencialmente todas as outras competências. E como você estava dizendo, a disciplina precisa começar do líder? Sem dúvida. Uma outra analogia que me acontece com uma frequência enorme. As pessoas falam, o que eu preciso fazer para motivar a minha equipe? Eu falo, ok, você está motivado hoje no seu trabalho? Não. É isso. Não vai conseguir. Você não vai conseguir. A transformação é de dentro para fora. Muito bom. Nós vamos fazer um intervalinho agora. E depois desse intervalo eu quero apimentar um pouco aqui a nossa conversa. Eu vou botar um pouquinho mais aí de intensidade nesse nosso café. Maravilha. Tá bom? Até daqui a pouco, depois do intervalo. Olá pessoal do Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje quero falar com você que pretende contratar um cuidador de idosos para seu familiar. Muitas vezes nós acabamos protelando essa contratação, só contratar de fato quando acontece uma emergência, uma hospitalização ou uma urgência. Mas o ideal mesmo é que a partir do momento que o idoso começa a ter limitações de atividades, é que já tenha-se um cuidador de idosos. Esse cuidador vai ter um vínculo com esse idoso e também prevenir possíveis situações como quedas, desidratação, má alimentação, e tudo isso daí vai favorecer a longevidade do seu idoso. Quer saber mais sobre alguma coisa, sobre o público geriátrico ou até mesmo sobre cuidadores? Entre lá no meu Instagram, instagram.com/edivaldo.toledo. Espero ter ajudado de alguma maneira e até logo. Tchau, tchau. Segundo bloco aqui do Café Corporativo hoje com o Carlos Oios, que é um parceiro que já há muitos anos a gente já se conhece o conteúdo e vem hoje falar a respeito de liderança, em especial a autoliderança. Quando se fala em autoliderança, eu fiquei aqui com uma curiosidade, Carlos, que a gente conversava um pouquinho aqui no nosso intervalo, sobre essa questão de que a liderança cada dia tem uma vertente. Cada dia a gente descobre que tem uma forma nova de liderar e que a antiga não vale mais. Então, num determinado momento era o líder servidor, depois era o líder inteligente, depois era o líder inspirador, enfim. Qual é a liderança da moda hoje? Existem vários modismos que acompanham o momento econômico, o ciclo de Wall Street. Cada momento você vai ter uma necessidade. Quando as pessoas entraram em desespero, se focou muito em inteligência emocional. E agora que está passando e o estrago foi feito, existe uma vertente muito importante, que não é de agora, que é a importância de se criar uma segurança psicológica, segurança emocional. Não é um conceito novo. Só que é o que acontece, esses conceitos, como eles são chaves, eles começam a ser atrelados com liderança, porque isso vende, isso é interessante. E eu não vejo mal nenhum nisso. Eu acho que é muito importante esclarecer. A sensação que eu tenho é como se você estivesse chegando numa casa grande, a casa da liderança, e cada novo movimento vai ligando a luz para um cômodo. E aí, de repente, alguns cômodos começam a ficar escuros. Então, por exemplo, antigamente, tradicionalmente, vindo da era militar, você tinha o comando e controle. Sim. O comando e controle hoje é praticamente abominado, você não pode falar de comando e controle. Só que você tem um ambiente de guerra, como está se formando. E quando você tem um ambiente de crise, você precisa de comando e controle de uma forma específica e bem trabalhada. Então, para quem não sabe comandar, você vai estar um problema. Eu acredito que só tem uma coisa mais difícil do ponto de vista de disciplina de trabalho e carreira do que a liderança, que é empreender. Quem é empresário, quem é empreendedor sabe. Por quê? Porque além de tudo que você precisa lidar com empresa, com marketing, com vendas, com RH, com desenvolvimento de produtos e serviços, você precisa ser líder também. Liderança é algo muito complexo, é algo extremamente desafiador. Eu acho que todos somos chamados à liderança, mas nem todos topam. E é o que acontece.
Quando a pessoa ela se vê diante de um modismo, porque é o que faz sentido no espectro de visão que ela tem 2, 3, 4 anos, fala assim, essa é a saída. 5 anos depois, não vai ser mais a saída. Então, o que acontece? Você vai acendendo a luz nos cômodos, algumas áreas vão ficando claras e outras vão escurecendo. E aí, quando você for olhar para a área escurecida, as outras áreas que estavam claras vão ficar escurecendo. É como se você fosse um trocador de lâmpada. Você precisa ficar o tempo todo sabendo. Então, você precisa gerenciar muito bem seu tempo, você precisa se comunicar, você consegue influenciar, ou seja, você precisa dominar a comunicação, você precisa delegar, você precisa dar feedback. E hoje, em particular, existe muito a questão da liderança humanizada, a liderança positiva e a liderança atrelada com a segurança psicológica. Ou seja, não deixou de ser importante aquilo que se fazia antes, porém não é aquilo que está realmente nos holofotes, usando o seu exemplo. Mas eu percebo também que existe uma influência muito grande das grandes empresas. Você falou em Wall Street, mas também Vale do Silício. Quer dizer, num determinado momento, eu creio que 5, 6 anos atrás, talvez um pouco mais, mudou-se o dress code, né? Nós chegávamos aqui hoje na emissora falando sobre isso, né? Quanto tempo faz que eu não uso terno? Isso também está relacionado a uma liderança que se influencia em função de coisas que acontecem no mundo das grandes empresas. Faz sentido? Com toda certeza. Tem uma grande influência das multinacionais, vamos dizer assim, as empresas que fazem um funding, fazem um financiamento de grandes centros de desenvolvimento, de liderança, de recursos humanos, e é onde dá status para grandes líderes e grandes influenciadores. Então eles direcionam, né? Por que a segurança psicológica hoje é tão importante? É por causa da pandemia. Mas não foi a autora mais proeminente que trouxe esse conceito. Por que isso ficou famoso? Por causa da Google. Projeto Aristóteles, quais são as equipes de alta performance? O que eles têm? E eles começaram a identificar que nas equipes de alta performance as pessoas poderiam falar livremente, elas se lidavam de forma igual e elas se ouviam. E para que isso aconteça, precisa ter um ambiente de segurança psicológica. Só que quando você traz uma cultura Google, que é uma cultura de tecnologia, de pessoas muito mais jovens, e tenta replicar isso em outras culturas, isso não funciona. Nem sempre você tem um ambiente, né, um ecossistema perfeito ou adequado, não é nem perfeito, mas adequado. Correto. A ponto de que esse tipo de semeadura floreie, é isso? Eu vejo a importância da segurança psicológica e da seguinte forma, nem todas as pessoas têm maturidade emocional. O que eu sempre falo para os meus alunos, para os meus mentorados e coaches, os líderes, eles precisam desenvolver inteligência emocional, antifragilidade, resiliência, maturidade emocional no nível máximo, porque eles vão lidar com muita pressão. E precisam criar para os seus liderados um ambiente de segurança psicológica para que as pessoas se sintam confortáveis de falar onde estão os problemas. Porque senão o líder fica isolado. Agora, eu gosto muito de trabalhar com líderes que estão achatados, que não são não os de a primeira linha e não o nível C-Level. C-Level tem desafios fascinantes, mas quem está no meio está sanduichado. Essas pessoas, elas parecem que têm autoridade, mas elas têm muito pouca autonomia. Líderes de líderes precisam não só se treinar em inteligência emocional, mas precisam capacitar os líderes em inteligência emocional também. E o próximo nível é capacitar o ambiente, formatar o ambiente com segurança psicológica. Então, o líder precisa ter inteligência emocional e precisa criar para os liderados segurança psicológica. Então quer dizer que muitas vezes esse líder que está nessa posição intermediária, quer dizer, ele é líder, mas ele não consegue muitas vezes oferecer realmente toda aquela o seu desejo de uma linha de liderança, porque ele é obrigado a trazer aquilo que vem de cima e ele precisa reproduzir para a sua equipe, ou seja, ele tem que reproduzir todas as metas, todos os conceitos, tudo aquilo que já chegou pronto para ele. É isso? Exatamente. E como lidar com isso? Você tem o sanduíche. Você tem diretivas do board, dos diretores, dos acionistas, do C-Level e vai descendo. À medida que vai descendo, essas pessoas começam a executar dentro das suas unidades de negócio. E o último homem, a última mulher que estão trabalhando em linha de frente, no back-office, elas têm líderes diretos. Esses líderes diretos com líder de última linha ou primeira linha têm muito mais capacidade de trabalhar com essas pessoas. Tem muito mais habilidade de inspirar, de motivar, tem muito mais autonomia de como vai implementar. Quem está no meio, basicamente, fica pegando relatório de cima, relatório de baixo, fica juntando, trabalhando networking
E o que esses líderes esquecem é que a função primordial deles é garantir que a comunicação flua de forma clara e potente em todas as direções e que a função deles é remover as barreiras e os problemas dos líderes que estão abaixo deles. E para isso, o líder precisa ser um líder treinador, precisa ser um líder professor, ele precisa estar treinando esses líderes. Porque a função não é executar, é capacitar os níveis inferiores para que eles executem, para que elas executem. Então, nesse ambiente, muitas vezes são os líderes mais carentes. E quando você vê formações, se a pessoa chegou no nível máximo, provavelmente ela já conquistou aquilo de uma forma ou de outra. Os que estão embaixo têm muita formação. Essa liderança intermediária muitas vezes está abandonada. E é por isso que você fala que o líder ele chega num determinado ponto, que ele chega no seu limite, como que você diz? Qual o termo que você usa? No seu limite máximo de incompetência. Incompetência, né? Ou seja, também é gostoso você buscar essa escadinha e subir, Não né? tenha dúvidas. Muito e bom. Veja qual que é a dificuldade. Quando o líder está nessa região do sanduíche, vamos dizer, média gestão, o líder a líder já investiu muitas vezes 10, 15, 20 anos. O cérebro se moldou de uma forma, só que o jogo é muito diferente ali. E para isso existe um esforço muito grande de mudar hábitos, mudar rituais, focar em desenvolvimento de competências. Trabalho de liderança é sempre um trabalho de humildade enorme, não tem fim, você precisa sempre estar se reinventando. Mudou a sua carreira, você precisa aprender uma série de coisas. Saiu do nível funcional para o nível de negócio, você precisa mudar. E cada vez você precisa se adaptar. E se você não tiver uma visão clara do que é importante para você, o que é muito comum eu pegar executivos e líderes que estão lá, no máximo, quase no máximo, que falam, eu não sei o que eu vou fazer depois. Porque a vida dessas pessoas foram trabalhar dentro dessa carreira. E elas não têm uma clareza. Ok, e depois que você se aposentar, o que você quer fazer? A hora que você vender a sua participação na empresa, se são founders, o que você vai fazer? Agora que você conseguiu uma sucessão, o que você vai fazer? E como essas pessoas não têm respostas, elas acabam se auto-sabotando e se mantendo nessa situação porque elas não sabem e não querem lidar com a dificuldade da mudança. Muito bom. Carlos, a gente vai fazer mais um intervalinho, a gente volta daqui a pouco, tem mais uma pergunta para te fazer, tá bom? Perfeito. Relacionado a esse assunto aqui. Até daqui a pouco. Há 12 anos, o Instituto de Neurociências de Jundiaí se dedica ao atendimento de pessoas portadoras dos mais diversos problemas neurológicos. Sob direção do Dr. Robson Lázaro, estamos prontos a ajudar, traçando as melhores estratégias para a resolução das dificuldades, em especial nesse momento diferente. Se você vivencia alguma situação como essa, entre em contato conosco e agende a sua consulta. Fone 11 9 10 18 5744. Instituto de Neurociências de Jundiaí, onde o melhor da medicina se conecta com o autodesenvolvimento. Mais cafeína aqui no nosso café corporativo de hoje e eu vou colocar mais cafeína no nosso café aqui, né? Vai ser um café mais forte. Este líder que está lá naquela posição intermediária, ele recebe informações, ele é o conector para transmitir informações, correto? Ele é bom nisso. Sim. Num determinado momento, ele sobe de nível, ele teve uma oportunidade, Sim. Ele mostrou competência, subiu. E agora ele não tem mais essa liderança que diz para ele o que é que ele vai fazer com os seus liderados. E aí, será que ele consegue seguir nessa nova etapa? Ele precisa de um novo preparo? Como é que funciona isso? Se os líderes acima fizeram o papel delas, sim, porque eles prepararam nesse processo sucessório. Se os líderes acima não fizeram, está numa enrascada. Porque dificilmente essa pessoa vai conseguir cavar tempo para fazer isso. Então, de fato, essa pessoa precisa continuar desenvolvendo a sua liderança. Então, liderar também é ensinar. Com certeza. Liderar também é trazer o outro. Pode ter certeza. E não é problema, isso não é correr risco. Quer dizer, risco, mas não é um perigo. Eu trazer uma pessoa que está abaixo de mim e ensinar tudo aquilo que eu sei, eu devo ensinar tudo aquilo que eu sei. A única forma, dentro de uma hierarquia, de você subir, é você puxar alguém que está de baixo. Não tem como. Não tem como. E essa, Carlos, aí eu quero colocar a minha posição, se me permita, Claro. é a diferença entre sucessão e substituição.
Porque quando a gente é substituído, significa que a gente não deu certo, tanto que foi substituído. Quando nós fazemos a nossa sucessão, sucessão vem de sucesso. Eu tive sucesso, trouxe alguém para me suceder. Olha que interessante. Parabéns pelo teu conteúdo, tá? Foi uma excelente entrevista aqui no Café Corporativo. Muito obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço, fico muito feliz que você está aqui com a gente e agradeço demais a oportunidade. Muito bom. Café Corporativo volta na próxima semana, sempre às terças-feiras, 21 horas, aqui no canal 25 e 525 da NET, mas também no nosso YouTube, que é youtube.com.br/Café Corporativo. Espero você. E se você tiver alguma dúvida em relação às nossas entrevistas passadas, nós temos lá um acervo de mais de 230 gravações e entrevistas que estão lá no nosso YouTube. Café Corporativo, essa universidade em sua tela.